Vamos lá, duas notícias me chegaram ontem e me surpreenderam bastante. Elas parecem não ter relação uma com a outra, mas na minha mente há uma incômoda relação, sim. A primeira delas foi aquela do que vem do Vaticano sobre a bênção, né? A bênção que não é uma bênção litúrgica, é uma bênção mais ligada à, à piedade popular e que pode ser feita, realizada por um padre, por um religioso católico, para algo que não é visto como legítimo, adequado pela própria igreja, né? Eu vejo assim já pessoas se movimentando para darem uma explicação sobre isso. É claro que as pessoas que estão vinculadas ao Vaticano, né, que estão sujeitas ao Papa, estão predispostas e, na verdade, comprometidas com uma concordância e, por isso, vão encontrar uma explicação, muitas vezes recorrendo a certa ambiguidade que há no texto emitido. Não é algo que me afete diretamente, imediatamente, que mude minha prática, não. Como pastor, obviamente não, porque não estou sujeito ao Papa e a essas decisões. É algo que me interessa, porque isso mexe com o cenário religioso, mexe com o pensamento das pessoas, é claro, mas não me afetaria assim imediatamente, digamos assim, né? A outra notícia, que parece não ter relação nenhuma e não tem diretamente com essa, também que me chegou ontem. Essa eu acho que já era algo talvez já sabido há algum tempo. Desde agosto, desde o meio do ano, já há notícias sobre o que viria a se dar, né? Que é o fechamento da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, né? A FATEL, eu acho que é assim que se pronuncia, que estava vinculada à UMESP. O motivo do fechamento é financeiro. O que eu li, pelo menos, diz isso. A UMESP, o Sistema Metodista de Ensino, vive uma crise, me parece que até com recuperação judicial, e por isso não era possível manter o apoio financeiro que a própria UMESP dava à Faculdade de Teologia, né? Então não era possível mais manter a coisa funcionando como funcionava. E alguém pode perguntar por que, que um pastor luterano reage ao fechamento de uma instituição confessional metodista, né? Justamente pela tradição que tem essa instituição, né? Pela história que ela tem. Não é uma faculdade criada há 5 anos ou na década passada. Não é uma faculdade que não deixa algo na memória dos estudos teológicos neste país, né? Qualquer pessoa com um tempo de caminhada na teologia acadêmica sabe que por ali passaram grandes nomes. Talvez o mais conhecido deles, o próprio Milton Schwantz, que lecionou, não sendo metodista, mas lecionou na Faculdade de Teologia por muitos anos, né? Também nós temos ali uma vasta biblioteca, nós temos ali também periódicos acadêmicos importantes. Curiosamente, eu acho que o primeiro texto acadêmico, um dos primeiros que eu publiquei, era um artigo sobre a hermenêutica de Filon de Alexandria. Eu publiquei num periódico que estava vinculado à instituição, que se chamava, ele já me parece que tinha acabado assim há algum tempo, se chamava Orácula e era dedicado à apocalíptica e a textos judaicos helenísticos. Então eu publiquei um texto sobre Filon de Alexandria lá, talvez o primeiro que eu publiquei. Me parece que lá para 2010, eu vou procurar, ver se eu acho e se há o link ainda, né? De qualquer forma, eu tenho o texto. Mais recentemente, em 2018, eu publiquei na Caminhando, e por isso me mandaram também um exemplar, né? Na Caminhando de 2018, volume 23, número 1, uma tradução de um texto pequeno atribuído a Clemente de Alexandria, né, que é o Preceitos de Clemente. É esse texto aqui, não sei se dá para... Pois é. Um texto que não tinha tradução em português até então, né? Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar como é importante termos periódicos desse tipo, né? Porque faz chegar
um texto que não existia em português, de graça a muita gente, né? Porque além de ter a versão impressa, esse periódico tem também, ainda tem, né? A versão online, então as pessoas podiam ler a partir de 2018 esse texto que não existia em português antes. Isso por quê? Porque havia essa instituição. Mostra isso, então, a importância que tem uma instituição como essa para o cenário teológico brasileiro, né? É inegável isso. E qual que é a relação entre essas duas notícias? O fato é que quando fecha-se uma porta como essa, nós perdemos oportunidade de reflexão teológica, acadêmica e aprofundada. Um espaço se fecha, é óbvio que não se acaba a teologia no país, mas isso acontece num momento de certa crise, uma crise que existe na cultura ocidental, uma crise que alcança as instituições eclesiásticas. E eu entendo que a teologia deve ser feita, né, como luterano que sou, em prol da igreja, para a igreja. E por isso, se a teologia é feita para o pastoreio da igreja, é muito bom que em momentos de crise nós tenhamos mais gente fazendo teologia, mais espaços para se fazer teologia. Por isso, eu lamento o fechamento de uma instituição, lamento talvez o que vai acontecer com essa biblioteca, por exemplo, com esses espaços de publicação. Ao mesmo tempo, eu peço a Deus que abençoe as instituições teológicas sérias, e especialmente aquelas que fazem a sua reflexão centrada em Cristo, com temor de Deus, com respeito pelas Escrituras Sagradas. Isso é muito importante. Eu me lembrei, assim, pensando nessas coisas, de uma ocasião num congresso da Soter, de que eu participei lá em Belo Horizonte, na PUC Minas. Não lembro o ano dessa edição, eu participei de 5 deles, me parece. E eu participava do GT, do Grupo de Trabalho de Bíblia e Exegese. Eu me lembro bem, me parece que foi o professor, padre e professor Jaldemir Vitório, que era então presidente da Soter, então ele não ia participar daquela reunião. Eu não me lembro se era ele exatamente ou o Valmor Silva, professor, padre, também professor da PUC de Goiás. Os dois estavam em cena, mas eu me lembro que um que não ia participar do GT chegou até a porta do grupo de Bíblia e Exegese e disse assim: vocês já estão aí, que bom, né? Porque esse grupo, em tom de brincadeira, é claro, mas uma brincadeira que tem a sua verdade, esse grupo é o mais importante, porque daqui, Bíblia e exegese, é que emana tudo o que é necessário para alimentar as outras discussões nos outros grupos, que tinham discussões de teologia, de outras vertentes, né, de outros âmbitos. Mas veja, tudo emana daqui, da discussão bíblica e exegética. Eu acho que isso é muito verdadeiro, por isso peço a Deus que abençoe especialmente as instituições de teologia que se centram nisso, que valorizam muito a reflexão bíblica e exegética. E que as instituições que isso fazem, eu peço isso, né, continuem fazendo isso. Eu sei que hoje é muito possível ficar muito conhecido no âmbito da teologia, é muito possível impressionar muita gente, fazendo uma teologia desconectada dessa reflexão de base. Mas isso não é saudável para a igreja também. Isso não é, pelo menos, o que me interessa como pastor da igreja, né? Bom, e aí então temos uma terceira reflexão que vai além da proposta, né? Lamento o fechamento da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Peço a Deus que nos ilumine e nos abençoe para nós atravessarmos por essas crises que aí estão, da melhor forma possível, iluminados com a luz de Jesus, né? Não sem esperança, porque ainda é tempo de advento, nós sabemos que ele vem. Não sem esperança, porque vem aí o Natal e nós sabemos que ele já veio e fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. E o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que estão por aí é o Evangelho de Jesus, não é qualquer outra coisa que nós possamos construir com nossa sofisticação ou com o que quer que seja. Por isso há esperança, por isso há vida, há trabalho pela frente. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.